Seremos, amados, nesta série de mensagens, encorajados a nos revestir do Senhor e da sua força, do seu poder. Conheceremos também, nessa série de mensagens, a armadura que Deus lhe deixou disponível para todo cristão em sua jornada vitoriosa, porque esta é a vontade de Deus. Este é o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. E agora de manhã eu farei uma introdução do tema e então nos próximos domingos prosseguiremos conhecendo propriamente as armaduras que nos ajudam a combater, armas que nos ajudam a combater e enfrentar o inimigo. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração rogando as bênçãos do Senhor para essa série de mensagens que estaremos trazendo do púlpito da igreja. E o nosso assunto hoje nessa introdução e à noite, eu estarei encerrando com a segunda parte, é Estamos em Guerra. Abra a sua Bíblia comigo, em Efésios, por gentileza, capítulo 6, versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Nós temos esse texto como base para entendermos que estamos em guerra. E o Senhor nos ensina, nesse texto de Efésios 6, 12, o seguinte: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por favor, amados, ouça com atenção algumas afirmativas que eu quero passar para os irmãos quando falo que estamos em guerra. É uma guerra real, porém, pouco conhecida e reconhecida. É uma guerra invisível, mas que por vezes se torna visível. Essa guerra em que estamos é uma guerra também no plano espiritual, mas que constantemente afeta a vida também natural. Estamos em guerra e é uma guerra que já dura milhares de anos, mas que terá um fim. E algo também interessante é que é uma guerra com o seu fim, à luz da palavra de Deus, conhecido, mas que nem por isso ela é menos terrível. E estamos em guerra e precisamos entender, mais uma vez, que é uma guerra contra o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a verdade e a mentira, entre os anjos e os demônios, entre Jesus e o diabo. E precisamos, então, como igreja, despertar. Precisamos, como cristãos, aplicar o que o Senhor nos ensina em sua palavra. E por quê? Porque é uma guerra pelo controle do universo. Satanás, ele tem tentado de tudo para ter o controle total. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que ele é o príncipe deste mundo. Ele está, então, sendo Deus deste mundo, deste século, como diz outras versões. E nós, então, precisamos entender que se ele puder ter o controle, não só do mundo em que habitamos, mas de todo o universo, ele o fará. Então, é uma guerra pelo controle do universo. Além disso, é uma guerra também pelas nossas almas. Nós já estamos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Nosso nome está escrito no livro da vida. E maior é o Espírito Santo de Deus que habita em nós do que todos os espíritos imundos caídos sobre a face da terra. Mas é uma batalha, sim, pelas almas agora, que não tem Jesus. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos viver essa verdade. Essa batalha, ela é real. Ela é diária. E cada um de nós está envolvido nessa batalha, saiba disso ou não. Quer você acredite ou não. Talvez você até mesmo diga, eu não sinto, então independe de você sentir alguma coisa. Essa batalha, ela é, meus amados, real e ela é diária. Uma pergunta, enquanto estudava e preparava o assunto, que veio ao meu coração é, eu identifico que existe uma batalha,
eu consigo então ver que eu estou numa guerra, e aí vem justamente a pergunta: como vencer então essa batalha que é espiritual? E eu vou pedir que você esteja atento a essas afirmativas também, porque elas são muito importantes para o nosso crescimento no decorrer desta série de mensagens, já que eu estou na introdução do assunto. Bem simples as afirmações que farei, que para vencer essa batalha você precisa de liderança. Guarde isso no seu coração. A única liderança segura é o general Jesus Cristo. Amém? Guarde isso no seu coração. Para vencer esta batalha espiritual, você precisa de coragem. A coragem vem da certeza da presença de Deus na nossa vida. Além disso, para vencer essa batalha, você precisa de força, de poder, mas é uma força, é um poder diferente, porque é espiritual. A minha força, a sua força, ela não adianta nessa batalha. Para de fato vencermos, nós precisamos de algo espiritual que vem do Senhor. E para vencer essa batalha, você também precisa de autoridade. Essa autoridade, ela é delegada pelo nome e pelo sangue do Senhor Jesus. É por isso que a palavra do Senhor nos ensina que o inimigo não pode resistir ao nome de Jesus. O inimigo não pode resistir ao poder que há no sangue de Jesus. E é por isso que eu vou, não na minha coragem, não na minha liderança, não na minha força, mas eu vou pelo poder que há no nome e no sangue do Senhor Jesus. Outra coisa importante é que para vencer essa batalha você precisa também estar enganjado ou de engajamento. E o engajamento aqui significa tornar-se um soldado do Senhor Jesus Cristo. Você já foi convocado. Você já está na batalha. Você agora está em guerra. Então você precisa, nesse engajamento, assumir a sua responsabilidade e se preparar da melhor maneira possível como bom soldado para estar, na verdade, correspondendo como o Senhor nos ensina em sua palavra. E para vencer essa batalha, você então precisa da armadura ou de armadura. A armadura, ela está descrita em Efésios, capítulo 6. Por favor, veja aí comigo o que diz, começando o versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Versículo 19. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dado a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. E versículo 20, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre ou me convém fazer. Amados, está aí de maneira clara o que nós precisamos para uma vida vitoriosa, vida que o Senhor já preparou para nós, e nós precisamos agora aplicar tudo isso em nossa vida.
Mas eu gostaria de lembrar que Paulo, ele usa aqui uma alegoria para falar desta batalha, desta guerra em que nos encontramos. E a figura que ele usa é da panóplia, ou seja, a armadura do soldado romano. O apóstolo Paulo pegou o melhor soldado da época. Ele pegou a infantaria do momento. Ele pegou, na verdade, os fuzileiros do momento. E ele então viu como que era a armadura desse soldado, e era considerado o melhor no mundo. Então ele usa justamente a figura da panóplia para nos dar uma ideia dessa armadura. E o soldado, ele não estava equipado para a guerra até que tivesse colocado a sua armadura. Isso é tremendo. E nós precisamos entender que estamos em guerra. Mas você também só pode estar equipado para vencer. Você só pode estar capacitado para vencer se você também colocar, vestir, calçar a sua armadura. É isso que o Senhor, ele nos ensina na sua palavra. E o apóstolo Paulo analisa estes 7 principais equipamentos do soldado. São eles: o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete, a espada e a oração. E ele as emprega justamente como ilustrações. E ele faz isso como? Ele pega cada um desses equipamentos e ele então faz uma aplicação dizendo para a igreja do Senhor Jesus Cristo: então isso é a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus, que é a força motriz na vida do crente, né? Ou motriz na vida do crente. Então é importante a gente lembrar dessas verdades e aplicá-las nas nossas vidas, porque tudo isso nos equipam em nossa luta. Nessa manhã, eu chamo a sua atenção para essas verdades. Eu peço em nome do Senhor Jesus que você assuma um compromisso de ouvir, guardar e aplicar na sua vida essas palavras. E juntos estarmos buscando a vida que o Senhor, ele tem para cada um de nós. E nós vamos estar sendo tremendamente abençoados. Se você acha que as coisas vão piorar ou vão ficar difíceis, entenda uma coisa: você não precisa ter medo. Não precisa ter medo por estar nesta guerra que nós nos encontramos à luz da palavra de Deus, quer gostemos ou não. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, versículos 37 a 39, ele disse que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada acima de nós, nada abaixo de nós, nada, meus amados, no passado, no presente ou no futuro, nada pode nos separar de Deus, nem sequer autoridades ou potestades espirituais, como diz a palavra, nem Satanás, nem seus demônios, nem o mundo e nem nós mesmos podemos nos separar de Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não precisa ter medo. O que precisa é aplicar a palavra. E é isso que nós precisamos viver. Em Cristo, você pode triunfar sobre os exércitos das trevas. Outra coisa importante é que agora você tem a oportunidade também, à luz da palavra, de vencer aqueles pecados que incomodam. Aqueles pecados que podem estar presentes, aqueles hábitos ou vícios, como nós aprenderemos à luz da palavra, que pode então, a verdade, libertar. E é isso que o Senhor também tem como proposta para nós. O que eu posso falar nessa aplicação final é que vença agora. Então, à luz da palavra de Deus, a luta contra os vícios, contra a imoralidade, contra a mentira, contra o passado, que muitas vezes condena. Sim, então nós vamos aprender isto à luz da palavra de Deus. O que eu posso entender é que temos a oportunidade de vencer agora,
tudo aquilo que é enganoso, abraçando a verdade que existe somente no Senhor Jesus. Será que você prestou atenção na leitura do capítulo 6, com o qual eu quero terminar, lendo o versículo 13 e 14? Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Então você está orando, você está fazendo a sua devocional, você está meditando na palavra de Deus, mas isso não o isenta de dias maus. Isso não o isenta de dificuldades. Isso não o isenta das batalhas. Pelo contrário, você está orando, você está meditando, você está aplicando a palavra, você está sendo equipado para vencer. É isso que o Senhor nos ensina em sua palavra. E ainda diz de maneira muito clara: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. É isso que o Senhor nos ensina em sua santa palavra. Que Deus nos abençoe nessa série de mensagens. Que a gente possa crescer e ver isso, meus amados, na vida de cada um. Mas no conjunto, na unidade desta igreja, nós estamos avançando e ganhando e conquistando o terreno do inimigo. Termino só rapidamente compartilhando, me desculpe, já falei isso 3 vezes, se não me engano a minha memória, que eu gosto muito, apesar de quase não assistir, do futebol americano. Não troco o brasileiro, mas gosto, porque eles dão uma ideia do que significa vencer conquistando jardas, conquistando metros, né? E como que nós podemos marcar, então, o que seria o gol deles. E a conquista, ela só é possível em equipe. Até quando alguém arranca e passa, então, por muitos sem ser derrubado, houve todo um grupo, uma equipe voltada para dar essa condição. O interessante é que você não está sozinho. Nós pertencemos e somos membros do corpo de Cristo. Nós estamos juntos e unidos. E nós vamos dar o suporte um para o outro. Nós vamos ajudar um ao outro. E nós vamos vencer, porque o Senhor já propõe isso para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Podemos ir para as nossas classes.